Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma análise de um livro. O livro da vez é A Família Mandible, que foi enviado pelo Clube Intrínsecos em janeiro de 2021. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, não deixem de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E claro, usar o meu link na Amazon sempre que você for fazer compras lá no site. Começando a falar um pouquinho sobre o livro, ele é um pouquinho peculiar. Até na revistinha, que tá super legal. Gente, os conteúdos da revistinha esses meses se superaram. Traz muitas coisas muito legais. E ele fala que a autora, né, a Lionel, ela tem uma escrita ácida e bem-humorada. Ela é sarcástica e ela é exagerada, ela é irônica. Ela traz muitas coisas exageradas, ela traz muitos contextos absurdos ao extremo para que tu consiga entender a mensagem que ela tá passando. Então, assim, ela é uma escritora muito diferente, e até na minha resenha do Scooby eu coloquei que eu nunca li nada parecido com esse livro. E eu realmente nunca li nada parecido com esse livro, é diferente de tudo que eu já li. E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o livro sem spoilers primeiro, e depois da minha opinião com mais detalhes ali pra quem já leu. A Família Mandible, então, se passa num contexto em que os Estados Unidos está vivendo uma crise econômica, o dólar está perdendo todo o seu valor, e o país está enlouquecendo por causa disso. E aí traz muita questão do patriotismo, do nacionalismo, do ser americano, do bandeira, do hino nacional. O que tudo isso significa? O que o dólar significa para os americanos? E é bem legal, ele centraliza basicamente na história da família Mandible, que é o nome do livro, mas principalmente na Florence, no namorado dela, Esteban, e no filho dela, né, William, porque eles moram no Brooklyn, eles não têm uma vida, eles não são pobres, eles têm uma vida boa, mas eles têm que trabalhar ali para manter as contas deles, eles são de uma classe média. Só que a família da Florence, o avô dela, o pai dela, os irmãos, enfim, são bem ricos. O avô dela é milionário, ele tem muita fortuna, e ele é uma das pessoas mais afetadas por causa dessa crise econômica, porque os Estados Unidos começam a retirar o dinheiro que tem em contas. O dinheiro que tem em aplicações, em tesouro, em um monte de coisa, os Estados Unidos começam a recolher para eles, como se fosse um empréstimo do próprio povo. E a única coisa que vale alguma coisa nessa época acaba sendo o ouro. O dólar, cada dia que passa, a inflação sobe, o dólar vale menos. Então, quem é rico acaba comprando muito pouco com o que tem. Inclusive, uma parte do livro, alguns personagens vendem uma casa e, tipo, dura uma semana em comida o que eles venderam na casa deles, entende? Então, é uma inflação muito alta. E a gente vê a Florence, porque ela trabalha num abrigo de pessoas sem teto, né? A gente vê ela tendo que acolher o resto da família, porque ela é a única que consegue manter o emprego. E nessa época os empregos são raros e quem consegue manter os que tem são raros também. E ela começa a acolher o resto da família, que começa a sentir dificuldades por causa do momento, porque muita gente não consegue manter o seu emprego. E a gente vê ali uma história bem, no começo, bem próxima dela, do filho do William. Ele começa o livro com ideias bem boas, mas depois ele começa a distorcer um pouco, muito pela situação, assim. E a gente vê extremos em todos os personagens, a gente vê extremos dos dois lados. Da pessoa que não quer fazer nada de ruim, da pessoa que só quer fazer coisa ruim. Então a gente vê muitos extremos porque é uma situação que vai trazer o extremo das pessoas. E eu digo que é uma coisa muito diferente porque eu nunca li um livro de crise econômica. É basicamente um apocalipse nos Estados Unidos econômico. Porque, assim, as pessoas começam a morrer de fome nas ruas, gente. Não tô exagerando, é realmente esse cenário. E algumas cenas, assim, por mais que tu fique não acreditando no que tá acontecendo, algumas cenas do livro te puxam pra essa realidade, porque elas estão afetando os personagens do livro. Porque quando o personagem tá falando, na rua tem muita gente passando fome, não sei o que, não sei o que, às vezes não se toca muito da gravidade da situação. Agora, quando o personagem do livro tá sofrendo aquilo, tá sofrendo uma coisa parecida, ou alguém que ele conhece tá sofrendo algo nesse sentido, a gente começa a perceber a gravidade. Então, por mais que às vezes a gente tente ignorar ao longo do livro o quão sério é, ele vai te trazendo cenas pra te acreditar que é isso mesmo, que tá todo mundo nesse mesmo barco horrível, nessa situação péssima. E esse livro, como eu disse, a escritora é muito irônica. Então, ele faz um revés completamente diferente do que está acontecendo. Nesse livro aqui, as pessoas brancas, né, elas se sentem inferiores aos lattes, por exemplo, porque eles chamam os latinos nesse livro de lattes. Então eles não têm preconceito com os lattes porque eles consideram os lattes inferiores. Eles consideram os lattes superiores e por isso que eles têm preconceito. É um revés, assim, muito louco. A gente vê numa hora que o México está deportando americanos. Então ela é muito irônica, ela pega elementos da realidade atual e ela distorce no livro pra ficar de outro jeito. E isso é muito legal porque eu nunca li nada assim. Ela parece uma escritora bem peculiar, pelo que eu li na revistinha, os livros dela são bem humorados.
e eles são bem humorados de um jeito ácido, eles não são piadinhas, enfim. E tem vários personagens bem engraçados nesse livro. O confronto do William com o Lionel, que é o tio dele, é muito engraçado, porque eles têm cabeças completamente diferentes. E são uma das partes mais engraçadas do livro. E ao longo do livro, então, a gente vai acompanhando a história da família Mandible. E eu posso dizer pra vocês, assim, que eu gostei muito do livro. Eu esperava algumas coisas diferentes. Ele tem um início lento, eu não vou mentir pra vocês, ele começa lento. Por quê? São muitas informações, é um contexto totalmente novo. Então, ele realmente precisa de uns capítulos a mais pra te contextualizar na situação. Mas são muitas informações. Ele é um livro mais lento porque eu tive que ler, parar pra assimilar as informações, ler, parar pra assimilar as informações, porque são muitas informações. É muita coisa nova e tem bastante termos econômicos. Então, como são termos econômicos e ainda por cima termos econômicos dos Estados Unidos, a gente precisa de um pouco mais de tempo pra assimilar, pra entender. A gente precisa de mais capítulos pra se situar no contexto mesmo, né, do livro. Mas, no geral, ele é muito bom. O final da primeira parte, que é 2029, é maravilhoso. E do meio pro fim do livro, que eu comecei a me viciar muito no livro. Depois que eu tinha entendido o contexto e tal, tem algumas partes ali antes do grande fim que eu achei meio sem nexo e tal, que eu também fiquei um pouco confusa. Mas do meio pro fim do livro, ele se torna muito mais viciante, porque depois que tu entende o contexto, vai, sabe? Tu entra no embalo e vai. Então, ele tem esse ponto negativo, ele é um livro não é um livro pra te ler num fim de semana, eu acho que não, pelo menos, tá, gente? Cada um, mas eu não considero ele livro pra ler um livro no fim de semana. A minha nota pro livro inicialmente tinha sido 7, gente. Mas o final é tão bom, eu gostei tanto do fim, que eu transformei minha nota de 7 pra 8, porque o final é muito bom. Eu tava todo livro, esse aqui é um livro 7, esse aqui é um livro 7, mas o final é muito bom. E se você, por acaso, tá lendo e tá em dúvida, porque ele tá lento, continua, porque ali do fim de 1929 e 1947 é maravilhoso, é muito bom, faz jus a todo o livro ali, todas as piadas ácidas. E por mais que a autora, gente, ela faz algumas comparações grotescas demais. Ela faz alguns exageros demais, que são demais. Eu entendo o lácio ácido, mas tem umas coisas que tem limite. Depois, na parte com histórias, eu vou falar do que eu tô falando especificamente, mas algumas coisas têm limite. E por mais que seja bem humorado, enfim, minha nota acaba sendo 8. Iria ser 7 se não fosse o ótimo final que ela deu pro livro, o desfecho é sensacional. E vale muito a pena ler se você gosta de ler coisas diferentes. Se você gosta de coisas econômicas, vale a pena ler. Se você gosta da questão histórica dos Estados Unidos, vale a pena ler. Se você gosta de livros sarcásticos, irônicos, enfim, ácidos, você vai gostar de ler. E ele é diferente de tudo que eu já li. Isso eu não tenho como negar, não tenho como falar diferente. Eu nunca li nada igual a esse livro. E falando um pouquinho como spoilers agora, gente, a cena que eu falei grotesca foi a comparação que o William faz entre o chip e estupro. Eu demorei pra entender que ele estava falando sobre um chip, né? E, cara, ele começa a falar ali do estupro e sério, eu não gostei, não me desceu essa comparação. Eu acho que ela podia ter usado várias palavras, tipo violação, enfim, pra dar a entender, mas não, ela usa a palavra estupro. Então ela não precisava ter usado essa palavra. Não sei se foi edição ou o quê, mas eu achei demais. Eu acho que ela passou o limite nessa hora, sabe? Eu fiquei um pouco triste também, que eu não quis falar na outra parte, que é um dos motivos que eu tenho uma nota mais baixa, é que quando eles vão pra cidadela, que vão ficar todo mundo junto lá na cidadela, onde a gente vê muito pouco. Então depois a gente descobre ali que a Florence morreu, a gente não sabe o que aconteceu. E quando a gente vê lá no fim do livro todos eles juntos, eu fiquei com muita saudade de ter sabido o que aconteceu com a Florence, como é que foi quando a Florence ainda tava com eles lá na fazenda, sabe? Um pouquinho mais sobre isso. Porque o livro ele já é um livro um pouquinho mais longo, não custava ter uns 2 capítulos ali do contexto deles na cidadela, sabe? Eu acho que teria feito uma diferença pra mim em questão da inserção da Florence na história, porque ela fez muito por todo mundo e daí enfim ela morreu. E a vida dela lá na cidadela, como é que ela morreu, mal e mal é abordada pela boca dos outros personagens. Então eu fiquei um pouco chateada assim com isso, eu gostaria de ter visto mais, eu acho que a personagem merecia mais. Eu fiquei muito surpresa com o fim, porque quando começou 2047, eu comecei a ficar confusa de novo. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que mudou? O que é esse chip? O que é essa analogia ridícula de estupro? O que tá acontecendo? Só que daí começou a ficar melhor. Quando eles resolveram ir pra aquele estado da Nevada, eu fiquei, meu Deus, nem sabia que isso existia, mas já tô amando. E eles foram lá, eu amo a Noli, ela é uma das minhas personagens preferidas, né, a Enola. Uma das personagens preferidas, ela é maravilhosa o livro inteiro. E aquela caixa dela, eu fiquei pensando, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma coisa, mas eu não imaginava que eram barras de ouro. Então quando eles chegam lá em Nevada, com as barras de ouro, e conseguem chamar todo mundo de volta e ver todo mundo junto de novo,
E o William consegue se formar na faculdade, tem um propósito bem diferente do que estava na cabeça dele, porque ele estava vivendo sem propósito, chegou a achar que atirar nas pessoas era a solução, enfim, ele se perdeu totalmente. E o personagem do William, pra mim, ele começou a se perder, a enlouquecer um pouquinho, a se deixar levar pelo contexto, quando ele abre mão do Milo, o cachorro dele. E eu acho que a atitude dele sim foi certa, né, se a outra família conseguia cuidar melhor do cachorro, mas ali foi uma ruptura na personalidade dele, é ali que a gente começa a ver ele com atitudes que a gente não via no garoto, assim como a mãe dele se surpreende com as atitudes dele. Então, ele muda muito, e muitas vezes ele tá certo no que ele tá falando, mas ele muda muito. E a mãe dele ali vê uma criança, que pra ele é uma criança, filho dela, mudando muito. Então, eu fiquei muito chocada quando eles invadiram a casa deles e ele não quis atacar o cara lá. O cara já tava certo, tinha que pelo menos dar uma facada no cara, pelo amor de Deus. Mas ele tava certo também, né? Eles não conseguiram manter a casa por muito tempo. E, enfim, depois que ele retoma a casa, a gente descobre que várias pessoas passaram por lá no fim das contas. Mas eu fiquei também surpresa com a morte do Douglas e da mulher dele. Eu não imaginava que ele fosse atirar nela e se atirar. Eu imaginava que ele podia até atirar nela, mas agora se atirar, eu não imaginava. E no fim, né, parece que fez diferença pra eles conseguirem chegar nessa dela. A gente não viu o quanto diferença fez, mas foi uma coisa que eu fiquei muito chocada, eu não esperava mesmo. E, enfim, esses são meus pontos positivos. Meus pontos negativos é mais aquela questão da analogia e a questão da Florence. Mas em positivo, gente, é um livro muito diferente, como eu já falei, e vale muito a pena ler. Eu gostei bastante por causa disso, sabe? Tem pontos negativos, tem coisas que são difíceis de ler, tem coisas que são lentas, mas continua sendo um livro muito diferente, sabe? Por isso que ele me agradou tanto. Talvez hoje, se eu pegasse pra ler um livro que fosse parecido com esse, no mesmo contexto, né, eu não ia gostar tanto, porque não ia ter sido o primeiro que eu li desse estilo. Então, dá pra ver que seja por isso. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu vi que teve muita gente que amou, muita gente que não gostou, teve gente que odiou. Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês conseguiram ler o livro, se vocês gostaram. Deixem aí nos comentários, porque eu gostaria muito de saber se eu tô em sintonia aí com o resto dos leitores da Intrínsecos, porque eu vi que a nota dele no Scooby também não tá das melhores, mas eu acho que mesmo assim vale a pena ler, gente. Se você tá no meio do livro e quer um incentivo, eu estou te dando um incentivo, leia. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo sobre a família Mandible. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não deixem de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Beijos!